Bem, nesta análise, vamos nos aprofundar em um agente de risco ocupacional que muitas vezes é subestimado, mas que tem uma relevância enorme no campo da biossegurança: a umidade. Vamos examinar a sua definição, os impactos fisiopatológicos e, claro, as medidas de controle e o enquadramento legal, tudo sobre um prisma estritamente técnico e científico. Para organizar nossa discussão, nós a estruturamos em 5 pontos principais. Começaremos com a definição e contextualização, depois passaremos para os danos à saúde, as medidas de proteção coletiva, os equipamentos de proteção individual e, por fim, o enquadramento legal na NR15. Vamos começar então pela base de tudo. Para que se possa entender a umidade como um risco ocupacional, é fundamental primeiro saber onde ela se encaixa, ou seja, como ela é classificada dentro das categorias de risco que já existem. Então, de acordo com as normativas de saúde e segurança, o que é um risco físico? Bem, ele é definido pela exposição a diferentes formas de energia. E é exatamente aqui que a umidade entra. Ela é classificada junto com outros agentes que talvez sejam mais óbvios, como ruído ou temperaturas extremas, porque a sua presença excessiva no ambiente de trabalho altera as condições normais e pode sim afetar a integridade física de quem está trabalhando ali. E aqui é fundamental fazer uma distinção importante. Quando falamos de risco de umidade, não estamos nos referindo à umidade relativa do ar, aquela ligada ao conforto térmico. O foco aqui são situações operacionais bem específicas. A norma define esse risco pela presença de água em excesso no ambiente. Pense em locais alagados, em pisos constantemente encharcados ou em qualquer atividade que coloque o profissional em contato direto e prolongado com essa umidade excessiva. Certo. Agora que o risco está devidamente definido, o próximo passo lógico é analisar as suas consequências, ou seja, as implicações fisiopatológicas que a exposição a esse agente pode causar. A exposição contínua à umidade pode, de fato, desencadear uma série de problemas de saúde. Do ponto de vista biológico, por exemplo, um ambiente úmido é perfeito para a proliferação de micro-organismos, como fungos e bactérias, o que pode agravar doenças do aparelho respiratório. Temos também o risco físico imediato. Superfícies molhadas aumentam e muito o risco de quedas e outros acidentes. E fisiologicamente, o que acontece? O contato direto e prolongado da pele com a água pode causar diversas doenças de pele, as dermatoses. Além disso, a umidade constante pode afetar o sistema circulatório e, um ponto importante, acelerar a perda de calor do corpo, o que pode levar a um quadro de estresse térmico. Ok, identificamos os riscos. E agora, qual a abordagem correta para lidar com eles? A prioridade absoluta, seguindo a hierarquia de controle de riscos, é sempre a aplicação de medidas que protejam a todos, as chamadas medidas de proteção coletiva. Este ponto é tão crucial que a legislação de segurança do trabalho é bastante enfática sobre ele. O princípio fundamental é o que chamamos de hierarquia de controle. E o que isso significa? Significa que a prioridade número 1 é sempre tentar modificar o ambiente de trabalho para eliminar ou, pelo menos, neutralizar o risco diretamente na sua fonte. A ideia é proteger todo o grupo de trabalhadores de uma só vez. Portanto, o foco na proteção coletiva não é uma sugestão, é um pilar da gestão de riscos. E como isso funciona na prática? Bem, estamos falando de medidas de engenharia, principalmente. Por exemplo, a instalação de ralos e de sistemas de drenagem eficientes, o uso de estrados de madeira para manter os trabalhadores elevados, longe da superfície molhada, ou até mesmo a implementação de sistemas de ventilação projetados para controlar a umidade do ar. Todos esses são exemplos de EPCs. O objetivo é sempre o mesmo: resolver o problema na fonte, para todos, antes mesmo de se pensar em proteções individuais. Mas e quando as medidas de proteção coletiva não são suficientes para neutralizar completamente o risco? É aí que nós avançamos para o próximo nível da hierarquia, a proteção individual, que é sempre complementar. E este é um ponto que precisa ficar muito claro: EPIs nunca são a primeira solução. Eles entram em cena somente quando as medidas de proteção coletiva ou são tecnicamente inviáveis de se implementar, ou simplesmente não são suficientes para reduzir o risco a um nível que seja considerado aceitável. A função do EPI, então, é ser essa última barreira, uma proteção direta entre o corpo do trabalhador e o agente de risco. No caso específico do risco de umidade, os equipamentos são bem diretos. Estamos falando principalmente de botas de borracha, que não só protegem os pés do contato com a água, mas também ajudam a prevenir quedas em pisos escorregadios. As luvas de borracha impermeáveis são essenciais para proteger as mãos. E, claro, o avental impermeável, que protege o tronco contra respingos e o contato direto, ajudando a manter o corpo seco e mais seguro.
Para finalizar, vamos agora analisar a base legal que regulamenta o trabalho nessas condições. É fundamental entender o que a legislação diz e quando uma atividade é oficialmente considerada insalubre por umidade. O principal instrumento legal para isso é a Norma Regulamentadora número 15, a NR15. É ela que estabelece todos os critérios para classificar uma atividade profissional como insalubre, ou seja, uma atividade que é prejudicial à saúde do trabalhador. A norma lista diversos agentes de risco, define limites de tolerância e a exposição à umidade tem um anexo específico só para ela. Vamos olhar mais de perto o que diz o anexo 10 da NR15, que trata especificamente da umidade. O ponto mais importante a se observar aqui está na caracterização do risco. A avaliação é qualitativa. O que isso quer dizer? Diferente de outros agentes, como ruído ou calor, onde existem medidores e limites numéricos claros, para a umidade não há um medidor que determine a insalubridade. A caracterização depende de uma análise do local. A comprovação é feita por meio de um laudo de inspeção, elaborado por um profissional habilitado, que vai avaliar se as condições de trabalho se enquadram na definição de local alagado ou encharcado. E, para encerrarmos, fica aqui uma reflexão. Embora a norma regulamentadora muitas vezes nos remeta a ambientes industriais, como é possível aplicar esse conhecimento para aprimorar os protocolos de biossegurança dentro de um laboratório de biologia? Pensemos na gestão de derramamentos, na limpeza constante de equipamentos, nas áreas de lavagem de materiais. Todos esses são cenários que podem gerar riscos de umidade. Fazer uma análise criteriosa dessas situações não se trata apenas de cumprir a lei. Trata-se de elevar o padrão de biossegurança, de proteger a equipe e, consequentemente, de aumentar a eficiência do próprio ambiente de pesquisa.